todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Manfran. Estou aqui para mais uma porção da palavra do Senhor. Quero, nesse dia, já agradecer a todos, meus inscritos, todos que fazem parte desse trabalho, e todos vocês também que ainda não estão inscritos. Agradeço também a atenção de vocês, para que, porventura, a palavra do Senhor ache guarida em vossos corações. Quero nesse dia abordar o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Um versículo que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amados, estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos das profecias de Jesus na face da terra. Podemos observar que tudo que Jesus diz está se cumprindo. Não há outro tempo pior do que esse que nós estamos vivendo, onde a iniquidade tem esfriado o amor de muitos. A iniquidade, ela representa escândalo. Tudo que comete escândalo traz esfriamento nas pessoas que, assim, vamos dizer assim, acreditavam, porque se já está esfriando, quase que não acreditam mais. E por falar em escândalo, posso dizer com muito sentimento a situação que nós vemos ultrapassando ultimamente, tanto no mundo espiritual, na casa do Senhor, quanto também nas nossas leis, nas nossas autoridades. Quando uma pessoa olha para uma viatura de polícia, a pessoa se sente seguro, se sente feliz, se sente alegre por ver uma viatura policial, ver os policiais trabalhando em prol da sociedade. Mas o que se diz quando, de tal forma, ali dentro daquela viatura, muitas das vezes, existem pessoas da iniquidade, pessoas que praticam iniquidade, que transgridem a lei, que transgridem os estatutos também, que é as instituições. Então, nós temos observado, acompanhado nos últimos dias, tantas tragédias que têm acontecido em um meio das autoridades. Há pouco tempo, eu quero dizer com peso falar isso, porque infelizmente, a gente tem que comentar, meditar, para que porventura a gente não venha também cair em tentação. Porque no livro de João 10:10 está escrito que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Mas Jesus veio para que tenha vida e a tenha com abundância. Então, o que está acontecendo? A gente observa o que tem ocorrido com o tenente-coronel, que por uma vez ele está sendo julgado por ter executado a sua própria esposa. A gente não sabe ao certo o que ocorreu, mas quem é cristão, quem é salvo em Jesus, sabe o que ocorreu. É esse versículo que diz aqui de João 10:10. Quem é o ladrão que veio roubar? É o inimigo das nossas almas. Eu olhando para tanto o tenente-coronel e olhando tanto para a situação da moça, da saudosa moça policial, eu confesso, eu sinto compaixão, tanto dele, tanto dela. Mas eles não são os únicos. Eles só são mais um que teve a infelicidade de acontecer com eles. E isso está escrito também, que os que acham que está em pé, se cuidem para que não caia. Então nós temos nossa família, os outros demais policiais, todos nós devemos vigiar, para que porventura isso não venha acontecer conosco. Porque ninguém está livre disso acontecer na face da terra. Por pior que seja a situação, mas essa é a dura realidade. Isso aí o que traz então?
aí traz um esfriamento na sociedade, a descrença nas autoridades, nos policiais. Quando vê um policial, vai pensar o quê? O que uma criança pode pensar de um policial que pratica tais coisas? Mas ao fundo, no mundo espiritual, ele agiu por um impulso. Ele foi de tal forma incitado a fazer tal coisa, porque ninguém lúcido praticaria tal coisa como essa, ou pratica no dia a dia. Porque nós sabemos o que ocorreu entre eles. Fala de ciúme, fala disso, fala de outro. Quando há um ciúme, é desconfiança, é desconforto. E então gera tais coisas. Mas uma pessoa lúcida, uma pessoa que tem Deus na vida, que coloca as coisas nas mãos do Senhor para resolver para ele confia nessa pessoa que está ao seu lado. De tal forma, se não há essa confiança, está escrito na palavra do Senhor que não separará o homem aquilo que Deus ajuntou. Isso eu estou abrangindo, falando de modo geral, para que todos possam compreender que quando uma coisa se desfaz, porque não foi Deus que ajuntou. Ah, mas então, você está falando, você pode dizer assim, você está falando, então, porque você é cristão e o tenente e a policial, elas não eram. Porque é muito bom ressaltar de que cristão, as pessoas dizem ser cristãos, mas cristão, meu amigo, vai além do que as pessoas dizem. Cristão é uma pessoa devota de Cristo, uma pessoa que realmente ele está disposto a pagar o preço pelo amor em Cristo. E qual é a ordem de Jesus? Jesus ordena o homem a amar a sua esposa como ele ama a igreja e se entregou por ela. Então, como que uma pessoa que se diz cristão, então ele vai estender as mãos e matar a sua esposa ou a sua esposa matar o seu esposo? Aí está a palavra de João, a morte que veio, que é o adversário das nossas almas. E aí então Jesus, falando aqui, enfatizando aqui, dizendo que por causa de todas essas coisas, o amor de muitos se esfriar. Então agora, deixando a história do rapaz, entrando agora no mundo então dos cristãos. Não há de se dizer também, ao contrário, porque muitos estavam descendo também. Por falta de quê? Por falta de vigilância. Porque muitos se têm feito cristãos, se têm feito evangélicos, se têm feito irmãos, e estão praticando tais coisas também. Onde pastores, que se diz pastores também, estão matando suas esposas também. Mulheres que se diz pastora, que se diz mulher de Deus, matando seus maridos também. E isso abrangindo em todo esse argumento, o amor de muitos está esfriando dia a dia. Quando se vê um pastor, a esperança está ali. As pessoas esperam nele, esperando o melhor dele. Mas ele precisa ser um homem vigilante, porque também não está livre também da tentação, de ser tentado. Ele só se vê livre da tentação em Cristo Jesus. Então é possível também que, se ele der lugar ao adversário, entra nele também e pratica tais atrocidades. Qualquer um outro cristão, tanto homem, tanto mulher. E por essa razão, está as almas sofrendo na face da terra. Os homens de que Jesus pagou alto preço por eles estão sofrendo, porque estão passando por essa situação toda na face da terra, de que não há mais como crer naqueles em quem tem a responsabilidade de trazer a paz, de trazer o amor, trazer a alegria, trazer o livramento. Aí vem essas pessoas, então, escandalizando Cristo Jesus e trazendo a iniquidade sobre a face da terra, para esfriar a humanidade, para desviar a humanidade dos caminhos dos céus.
Porque se vê uma pessoa que ele precisa de alguém, aí ele procura a polícia, lá está a iniquidade. Aí ele escapa de lá e procura um pastor, procura a igreja, lá está a iniquidade. Você já parou para pensar o tamanho, a dimensão do problema que a humanidade está enfrentando? A corrupção espiritual, a corrupção generalizada. Então é de cortar o coração. Eu sei que Deus está olhando nos altos céus com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. E todos esses que estão praticando tais coisas vai ter o galardão da impiedade naquele grande dia. Porque a Bíblia disse que o julgamento de Jesus vai ser sem misericórdia. Hoje ele é advogado por excelência. As pessoas caem, ele levanta. Mas ele não levanta as pessoas para que caiu para novamente forjar outra queda. Ele levanta a pessoa que caiu, para que essa pessoa levanta e agradeça, vê onde caiu e agora faz de tudo para não cair novamente, para não errar novamente. A Bíblia disse que todo pecado Deus perdoará aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então até mesmo esse tenente que executou a sua companheira, se ele se arrepender de todo o coração dele, ele tem salvação, ele terá salvação por esse delito que ele cometeu. Outros sim, os demais que foi mencionado como os pastores, os obreiros, missionários, todos nós que pregamos a palavra do Senhor, somos também sujeitos a cair. Mas é porque diz que a palavra do Senhor disse, Jesus disse bem claro, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, a palavra do Senhor diz para fugir das paixões da carne. Porque a carne, ela está ao lado do pecado. Ela é voltada ao pecado. Porque é da terra que ela saiu, então ela vai ficar na terra. Mas o espírito não. O espírito vem de Deus. E ele almeja voltar para Deus. Por isso que temos que vigiar. Então, qualquer que seja, não tem uma pessoa, eu acredito que não existe uma pessoa mais doutrinada, disciplinada e ensinada como um policial. Pelo menos é o que eu acho, que eu acredito que seja. No mundo aí da legislação, do qual ele deve fazer, praticar e pregar. Como nós que estamos na presença do Senhor, a nossa disciplina, ela é o exemplo de Cristo, tem que ser o exemplo de Cristo. E o que Jesus disse? Por isso que é difícil ser cristão, ser crente, ser salvo em Jesus. Porque ele disse, se alguém te ferir a face, uma face esquerda, lhe oferece a outra. E isso não é fácil para ninguém. Se alguém te forçar a caminhar uma milha, vai duas. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça que vá a túnica. Então as coisas de Jesus, meu amigo, meus amigos, são retas, são desse jeito, são justas, são perfeitas. E quem quiser servir a Jesus, andar com ele para morar no céu, precisa ter essas qualidades. As autoridades são constituídas por Jesus. É isso que todas as autoridades têm que entender, elas têm que ser submissas a Jesus. Têm que se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Aleluias! Como nós cristãos também precisamos fazer o mesmo. Os cristãos, a igreja de Cristo, ela deve ser aliada às autoridades. Nenhuma é maior do que a outra. Porque as autoridades são constituídas por Deus. Mas a igreja de Cristo é superior às autoridades dos homens. Porque a igreja de Cristo tem o dever de orar pelas autoridades, para que elas sejam abençoadas e não venham cair nesse tipo de tentação e sejam livradas das mãos do inimigo. Mas que Deus tenha misericórdia e abençoe todas as nossas autoridades e livra eles de tal
terror do mal que está acontecendo, as ocultas. Porque a maior autoridade, ela vem do alto. E do alto só tem um lugar, é do céu. Não tem alto escalão na terra. Não tem alta super autoridade na terra. Por isso que a Bíblia descreve: o Senhor Deus é o Deus dos exércitos. O Senhor dos exércitos. E toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Quando isso não acontece, o homem cai por terra. Não importa a posição dele na terra. Reis poderosos caíram por terra, porque deixaram o coração se elevar e fugir da presença de Deus. E a palavra do Senhor disse que o Senhor usa as coisas pequenas e desprezíveis e as que não são para confundir as que são. Então, quanto maior a autoridade, ela deverá se humilhar diante da presença de Deus, para que seja, porventura, exaltada na terra e livrada de todo o mal. Isto quer dizer, tanto o mundo secular, tanto o mundo espiritual, que é a Igreja de Cristo da face da terra. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Estarei fazendo uma oração. Meu Deus e Pai, eu sou grato a Ti porque Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bom, Tu és fiel, Senhor. E agora, meu Senhor, eu te peço pela Tua bondade. Suplica a Ti, meu Pai, que o Senhor visita todas as autoridades agora, Senhor. Ó Pai da glória, porque são constituídos por Ti, Senhor. Abençoa todos, meu Pai. Dê a eles sabedoria, Senhor Deus. Ó Pai, e um coração, Senhor Deus, diante de Ti. Um coração que prostra diante de Ti e reconhece que sem Ti, Senhor Deus, eles não são nada. Eles são méritos, um montinho de terra, uma colherzinha de pó. Também, Senhor da glória, a Tua igreja. Eu te peço pela Tua bondade. Eu sou visito os pastores, os obreiros, Senhor Deus, da Tua casa. A Tua igreja de modo geral, Senhor Deus. E dê a eles também, Senhor Deus, um coração semelhante ao Teu, Senhor. Para que eles possam reconhecer também, Senhor Deus, que sem Ti, Senhor Deus, ninguém pode nada na face da terra. Porque todas as coisas, Senhor Deus, são feitas, Senhor, do Teu nome. É para Ti, Senhor Deus, e é em Ti que são feitas. Por isso, meu Pai, eu te peço pela Tua bondade, que as Tuas mãos de misericórdia estejam estendidas sobre a face da terra, para abençoar toda a humanidade e livrar de toda perturbação do inimigo. Para a honra e para a glória do nome de Jesus, é o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.